Boa noite, segunda-feira, 4 de abril. Hoje o Unesp Notícias faz um balanço do esporte local com o jornalista do site Canhota 10, Fernando BH. Você vai ver também. Ato contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff distribui coxinhas no calçadão da Batista de Carvalho. Festa no recinto marca os 10 anos da viagem do primeiro astronauta brasileiro, o bauruense Marcos Pontes. A greve dos servidores municipais completou 20 dias hoje. E pela primeira vez em assembleia, os grevistas se mostraram divididos na hora de votar o fim da paralisação. Na sexta-feira, a Prefeitura ofereceu novamente um aumento de 7% com uma condição de pagamento diferente. 4% a partir de março e 3% em setembro, além de R$ 360 de vale-compras, também válido para setembro. Nesta manhã, essa proposta foi rejeitada com apenas 59 votos de diferença. De acordo com a diretoria do sindicato, está mantido o último pedido da categoria, reajuste de 10,84% e vale-compras de R$ 390. Diante da continuidade da greve, a Prefeitura comunicou aos servidores que a partir de hoje vai descontar os dias parados dos trabalhadores. Nesta segunda, 1.113 trabalhadores aderiram à paralisação. Enquanto o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff avança na comissão que analisa o pedido no Congresso, aqui em Bauru, grupos contrários ao afastamento organizaram mais um protesto. No sábado, eles distribuíram coxinhas no calçadão da Batista de Carvalho. O ato foi realizado na quadra 5 do calçadão da Batista, ponto tradicional de encontros e de manifestações da esquerda bauruense. Além da venda de livros e de cartazes, nesse sábado a manifestação contou com um toque de irreverência, a distribuição de coxinhas. Com o acirramento da divisão política no país, o salgado passou a simbolizar parte dos grupos de elite e de direita contrários ao governo do PT. O pessoal da direita, né? E aí assim, tem muitos companheiros que estão lá para defender a democracia, mas tem muitos que estão porque tem ódio, eles criaram ódio de nós, os partidos trabalhadores. A gente não pode sair de roupa vermelha na rua. Então assim, as coxinhas é um símbolo para dizer para os companheiros, que todo mundo chama de coxinha, né? Que é o pessoal que vai para as ruas fazer o movimento contra a presidente Dilma, para simbolizar que nós não vamos deixar o golpe, nós vamos lutar. Mariuzi esteve presente em outras manifestações do tipo em Bauru. Ela conta que acompanhou parte da história recente do país e que a democracia deve ser defendida. Estou vindo ao longo, né, com meus quase 65 anos, vendo as transformações que o Brasil teve e principalmente nesse último período, quando o presidente Lula foi eleito e quando agora a presidente Dilma. Como é que ficou? Eu digo sempre assim para as pessoas, eu sou pobre, mas eu que sou pobre e os que são mais pobres do que eu tiveram uma grande vitória, né? Então a gente quer defender sim essa democracia que a gente conquistou. Além de degustar as coxinhas, quem passava pelo local ouvia dos manifestantes os motivos pelo grupo ser contra o processo de impeachment da presidente Dilma. Participaram do ato membros da política bauruense e representantes de entidades como a CUT e a POSP. O trabalhador sabe o que quer, o povo sabe o que quer e é hora da gente fazer a diferença, mas fazer a diferença nas ruas, colocando a nossa bandeira, colocando a nossa disputa, discutindo o nosso ponto de vista. Isso é o motivo pelo qual nós defendemos a democracia, para que nós possamos levar nossas ideias e debater com o povo de forma ordeira, sem briga e sem discussão. O que nós queremos são clarezas, né? O que é que está acontecendo de fato? Muitas pessoas pedindo a volta da ditadura militar sem ter o conhecimento histórico do que foi a ditadura. Então a gente acredita, enquanto profissionais da educação, que as pessoas precisam de fato entender o que está acontecendo. Essa foi a terceira manifestação contrária ao impeachment nos últimos dias em Bauru. Na quinta-feira, o grupo protestou em frente à Câmara Municipal. Eles ocorrem depois da série de atos realizados em março que pediam o fim do governo Dilma. Para esse historiador da Unesp, a tendência é que esses protestos se intensifiquem. O que está em jogo é a legitimidade do processo do impeachment. Quando se apresentaram os documentos, ou, vamos dizer assim, os motivos para que esse processo andasse,
boa parte dos deputados e boa parte da população entende, e os juristas entendem que não são motivos previstos no processo de impeachment. Daí as pessoas saírem em favor da defesa da democracia e da legalidade, o que não implica na defesa do PT ou da Dilma, se por eventualmente se comprova que esteja envolvido. Para o professor, essas manifestações são normais em qualquer democracia e podem trazer lições importantes. Porém, alerta que é necessário que as pessoas analisem a política de uma forma racional. O que falta, tanto desde o lado a favor do impeachment como do contra, é explicar claramente os motivos sem envolver a paixão. Temos que ter muito mais informação, teremos que ter muito mais acesso ao rito em si, como que está previsto, o que não está previsto, não é? E tanto de um lado como de outro, é justamente isso que brilha pela ausência. Ninguém tem alternativa, não é? Concreta para sair da situação que nós estamos, seja política, seja econômica, não é? Seja social, não é? O desemprego está aumentando, a inflação está aumentando, a crise econômica está se acentuando e vai continuar se acentuando enquanto o poder público não tomar providências. A seguir, você vai ver como foi o evento em homenagem aos 10 anos da missão espacial, com o primeiro brasileiro a bordo. A festa no recinto Melo Moraes teve atrações para crianças e adultos fascinados pelo espaço. Daqui a pouco, continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. Há 10 anos, o primeiro astronauta brasileiro, o bauruense Marcos Pontes, estava no espaço. Para comemorar o aniversário, foi realizada ontem a festa Domingo com o Astronauta, que contou com diversas atrações, entre elas a presença de uma astronauta norte-americana. Bauru teve um céu de brigadeiro para recepcionar um de seus filhos mais ilustres. Marcos Pontes participou ontem do projeto Domingo com o Astronauta, iniciativa promovida pela fundação que leva o nome dele. O objetivo foi comemorar os 10 anos da missão que o levou ao espaço. Ele foi recebido no recinto Melo Moraes, em companhia da astronauta Ellen Baker, dos Estados Unidos. A gente fez tantas coisas nesses últimos 10 anos, e ao mesmo tempo parece que foi ontem, porque eu lembro cada detalhezinho daquele voo, eu lembro da sensação de olhar para a Terra, eu lembro de cada um desses detalhes. E cada vez que eu vejo, que nem um evento como esse, quantidade de jovens e crianças participando, você olha para os olhos deles, eu lembro exatamente da sensação que eu tive lá, de falar assim, pô, quando eu chegar lá, eu vou ver se eu consigo ajudar em alguma coisa, né, para a educação, para jovens, etc. E eu acho que está acontecendo isso. O bauruense também comentou sobre a importância de educar as novas gerações, uma das bandeiras defendidas por ele. Eu acho que se a gente tiver uma educação forte, especialmente para o ensino fundamental, o ensino médio, a gente consegue desenvolver no país uma geração capaz, não só profissionalmente, mas também em termos de atitude pessoal, para transformar o país e, quem sabe, transformar o mundo. Ellen Baker participou de 3 missões espaciais e hoje atua como médica no Departamento de Astronautas da NASA, a Agência Espacial Americana. Eu estou feliz de estar aqui, de compartilhar as minhas experiências. Como o Marcos diz, somos um mundo, um povo só, e temos que trabalhar juntos. Além de homenagear Marcos Pontes, a festa também contou com diversas atividades para despertar em crianças e adultos o gosto pela ciência. E ainda lembrar de outros personagens que foram pioneiros na exploração dos céus. A missão Centenário foi realizada em comemoração aos 100 anos do primeiro voo de Santos Dumont, um dos pioneiros da aviação. Graças a inovações projetadas por ele, como a Demoselle, o homem pôde ficar mais perto do espaço e sonhar com a conquista do céu. E o céu não deixa de despertar a curiosidade nas pessoas. Pelos telescópios, foi possível observar o Sol e a Lua. Nesse espaço, as crianças puderam aprender um pouco sobre o tamanho das estrelas. No espaço tem planeta, tem estrela, então nada mais pertinente do que trazer um pouco da astronomia para o evento. Qual é o objetivo final aí? É impressionar as crianças com quão pequena é a Terra comparado ao Sol e comparado aos outros planetas. Porque, para que tenham ciência que é importante conservar muito bem a Terra. Porque não dá para ir morar lá em Júpiter, que é enorme, mas lá é gasoso, não tem chão, não pousa uma nave lá. A Ana Júlia aprendeu direitinho a lição. Eu estava vendo que as estrelas, assim, o Sol é uma estrela minúscula perto das outras estrelas.
E você tem vontade de um dia ser cientista, trabalhar com astronomia? Você gosta dessa área? Sim, eu sempre quis assim, trabalhar assim, com foguetes, assim, essas coisas de estudar os astros, as estrelas. O domingo também foi de aventura. Paraquedistas realizaram saltos sobre o recinto e surpreenderam o público. Outro destaque foi a participação de instituições de ensino que desenvolvem tecnologias voltadas à aeronáutica e à robótica. O Matheus não perdeu tempo e se divertiu no simulador de voo. Eu vou para trás, ele sobe para o lado, ele vira para o outro lado e para frente ele agacha. Também foi possível sentir o gostinho de voar, mesmo a poucos metros do chão. O seu Fernando saiu de Buritama, na região de Araçatuba, para conhecer o astronauta e realizou o sonho de andar de balão. É sonho de criança, né? Então a gente tem que ter vontade, né? Apareceu a oportunidade hoje, aí eu aproveitei, né? O tempo aberto deixou a festa ainda mais bonita e o outono vai continuar com carinha de verão nessa semana. O sol deve predominar, mas não estão descartadas pancadas de chuvas justamente por causa do calor. Os detalhes no boletim do IPMET. Nessa semana, uma massa de ar mais seca e quente vai continuar predominando sobre o estado de São Paulo. Com isso, a gente vai ter o tempo mais estável, com pouca nebulosidade e temperaturas bem elevadas. Contudo, esse aquecimento, durante o dia pode gerar algumas pancadas de chuvas isoladas que vêm acompanhadas de descargas elétricas, de trovoadas e até mesmo com queda de granizo. Só que essas pancadas são de curta duração e ocorrem principalmente no decorrer da tarde para a noite. À medida que a estação vai se aproximando do inverno, a característica da estação já fica mais parecida, Mas a gente tem uma oscilação muito grande entre a temperatura máxima e a temperatura mínima durante a noite ao início da manhã. Isso daí é uma característica bastante comum que ocorre durante o outono. E a gente, pelo menos essa semana, ainda nós vamos continuar com temperaturas elevadas. Agora chove em pontos isolados no extremo leste paulista. Para esta terça, o sol deve predominar em todas as regiões, porém com possibilidade de pancadas no fim do dia. Em Bauru não deve chover hoje nem amanhã. Agora a umidade do ar é de 61%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. Nesta segunda, a temperatura variou dos 20 aos 32 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 20 e a máxima pode chegar a 35 graus. Depois do intervalo, vamos falar do desempenho dos times bauruenses no vôlei, no basquete e no futebol. Quem conversa com a gente é o jornalista que acompanha o esporte local, o Fernando BH. Voltamos num instante só. Voltamos e o assunto agora é o esporte local. Os times de alto rendimento da cidade passaram por momentos decisivos e para comentar o desempenho deles recebemos em nosso estúdio o jornalista responsável pelo site Canhota 10, o Fernando BH. BH, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite. BH, vamos começar falando de Noroeste então? O time ficou em 13º, na Série A3 do Paulista. Você acha que tinha chance? O que faltou para o time? Para ele ficar entre os 8 primeiros colocados e pelo menos sonhar com uma classificação, com acesso? Ou o time acabou lutando mesmo para não ser rebaixado? Essa luta acabou sendo consequência de um mau início e que foi determinante para a campanha não ter sido satisfatória. Mas tinha condições sim de estar entre os 8, até por a gente observar os adversários nos jogos contra o Noroeste, que não tinha nenhum time, nenhum super time, Era só uma questão de um pouco mais de organização. O Lela como treinador nos primeiros jogos foi um equívoco da diretoria, foi uma concessão da diretoria por fatores extracampo. Ele não era o nome mais experiente para a função e os pontos perdidos naquele início foram determinantes. Fizeram falta para brigar pela classificação. E o torcedor fez a parte dele? A média de público foi boa ao longo do campeonato? Olha, dentro da realidade da Série A3, foi um bom público, mas o Noroeste tinha potencial para muito mais. O Noroeste, na Série A2, há alguns anos, levou mais de 1.000 torcedores.
No Paulistão a média é bem maior, claro, pelo nível do campeonato, mas a média poderia ter sido melhor. Mas não, a culpa de forma alguma é do torcedor, porque o torcedor gosta de ver um time que está disputando a ponta da tabela, um time que está jogando bem. Então, na verdade, foram corajosos noroestinos que estiveram lá. Inclusive, quando o Noroeste jogou fora de Bauru, ele nunca jogou sozinho. Sempre um grupo de torcedores alugava uma van, ia de carro. Mesmo essa partida de domingo contra o Atibaia, teve torcedores lá, mesmo já não tendo chance de classificação. Sabendo, né? O Noroeste não jogou sozinho, nem num jogo que já não valia nada. E falando de agora em diante para o resto do ano, a diretoria ainda não sabe se o time vai disputar a Copa Paulista. Você acha que seria vantajoso participar? Olha, até pensando pelo lado do torcedor, de ficar quase 10 meses sem um jogo, sem ir ao Alfredão, que é a diversão dele, é difícil. Então, mesmo que se dispute com um time modesto, mesmo que seja com os meninos da base, até porque pode servir de preparação para 2017, inclusive para a Copa São Paulo de Júnior, que a gente sabe que é uma competição que está sempre no radar do Noroeste. Então, acho que a molecada pode aproveitar essa competição para ir calejando, né? Então, mesmo que seja com um time modesto, eu acho que é importante. E o Noroeste tem tradição nessa competição, ele é bicampeão. E agora é uma competição que vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. É outro fator aí que, claro, se você jogar com um time modesto, pensar em título difícil, mas a gente nunca sabe, um time que pega confiança durante a competição, quem sabe aí não há chance do Noroeste voltar também para o cenário nacional. Essa decisão da diretoria deve sair agora, essa semana? Está prometido para essa semana, entre eles, a diretoria, o diretor fala uma coisa, o presidente fala outra, eles precisam se entender ali. O consenso é que precisa de apoio, precisa de verba para montar um time, mas é que tá. Existe um discurso da diretoria que fala em jogar com os garotos, a diretoria já pensa em ter uma certa receita para apostar em alguns reforços, então eles precisam ver o tamanho dessa ambição para ver se vale a pena disputar ou não. Vamos falar de Bauru Basquete também. A equipe acabou de passar, né, para a segunda fase do campeonato do NBB. Está em segundo lugar, atrás do arquirrival Flamengo. E o Flamengo ainda é o principal empecilho para o Bauru Basquete ser campeão neste ano? Ou existem outros times também muito fortes, muito competitivos? E se você acha que o Bauru Basquete chega esse ano ao título? Eu acho que tem potencial de chegar à final. Provavelmente, caso não haja nenhuma surpresa pelo caminho contra o Flamengo, vai ser um tiratema interessante. E um tiratema agora em melhor de 5 partidas, né? Não mais de 3. Mas, claro, tem outros times fortes por aí. Tem o Mogi, tem Brasília, e tem o Paulistano, que podem aprontar contra Bauru ou Flamengo. Mas eles só se encontram na final, né? Na sua visão, a esse novo técnico? Olha, a gente, depois de baixar da poeira da saída do Guerrinha, a gente sabe, por bastidores, até coisa que talvez eles não admitam, mas a gente sabe que havia desejo dos jogadores envolvidos nessa mudança. Portanto, eles deram uma resposta, demorou um pouco, até por conta de contusões e tal, mas eles deram uma resposta positiva ao que implementou o novo técnico, Demetrios. E isso ficou claro na reação naquela semifinal contra o Flamengo na Liga das Américas e mesmo essa reta final do NBB para garantir a segunda posição que esteve sob ameaça. Então, assim, não posso afirmar categoricamente que o time joga melhor do que antes, até porque os resultados são de épocas diferentes, de níveis de competição diferentes, mas que eles estão fechados com treinadores, está claro. Postura mudou, né? E para a gente não deixar de falar do vôlei, né? O vôlei Bauru, exatamente um mês encerrou a participação na Superliga. Foi a primeira vez, não conseguiu classificar, mas também não rebaixou. Na sua visão, foi um resultado mais para comemorar ou para se lamentar? Eu acho que para um balanço de primeira temporada na Elite, podem se dar por satisfeitos. Comemorar acho que nem tanto. Mas, e também porque foi conturbado, problemas no elenco, mudança de treinador. Talvez tem que fazer um balanço aí para fazer um planejamento sólido de manutenção de comissão técnica, de reforços melhor pensados, porque vieram jogadores que não deram certo e vieram também veteranas que não agregaram. Então é fazer um planejamento dos reforços para aí sim já pensar nessa segunda participação na elite do vôlei
até pensando em obrigação mesmo de passar para os playoffs. Tá certo, BH. Muito obrigada por repercutir o esporte local aqui no Nesp Notícias. Obrigado. É isso por hoje. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 6h30 da noite. Tchau!